Veja no ICL Notícias, segunda edição. Uma amizade de milhões. Flávio emite notas para empresas de fachada usadas no esquema do Banco Master. Família da fake news. Flávio imita Jair, mente sobre urnas e PT avalia levar caso para a justiça. Tá valendo! Tarifaço entra em vigor e Lula mira América Latina e África para exportar produtos brasileiros. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Estamos ao vivo em todos os nossos canais. Chegamos à metade da semana, dia 22 de julho de 2026, um dia em que mais uma bomba cai sobre a campanha do Flávio Bolsonaro. Rodrigo Viana, boa tarde para você. Gabi, boa tarde. Não é uma boa tarde para a família Bolsonaro. Eu diria que são duas bombas, Gabi. Nós temos a bomba da revelação, né, das relações dele com o Vorcaro. Você vai trazer os detalhes, eu não vou adiantar, eu sei que você vai trazer um resumo para a gente. Então, relações com nota fiscal, com pagamentos de empresas ligadas ao Vorcaro e o filho 01 candidato à presidência, pré-candidato. E a outra bomba, Gabi, é ele avançando por esse terreno perigoso do golpismo, atacando as urnas. Ele sofre com essas duas frentes no dia de hoje. Porque ao atacar as urnas, ele coloca todo o Supremo Tribunal Federal contra ele. Isso. E toda a direita, que já não estava querendo ir para a campanha dele, a direita tradicional, o centrão, em estado de alerta. Do tipo, vão tentar um novo 8 de janeiro? É isso que estão preparando na campanha do Flávio Bolsonaro? E ao fazer isso, ele se isola e fica uma situação difícil para ele nas vésperas da convenção partidária. Como você disse, essa história sobre as urnas eletrônicas, Rodrigo, é quando Flávio Bolsonaro vê a casca de banana lá longe do outro lado da rua e corre para escorregar na casca de banana, porque essa é óbvia, deixou o pai inelegível e ele vai pelo mesmo caminho. É lógico que a gente vai trazer todos esses assuntos aqui ao longo do programa, muito assunto para uma quarta-feira. Bastante. Começando pela reportagem da coluna do Tássio Lohan, do Metrópolis, trazendo essas revelações, mais revelações sobre a relação entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro. Então, o escritório de advocacia do Flávio emitiu e depois cancelou duas notas fiscais de R$500 mil cada para Copenhagen Consultoria, empresa apontada como de fachada e usada pelo Vorcaro para movimentar 58 milhões de reais do Banco Master. A gente estava mostrando aqui, a gente pode colocar na tela também a nota fiscal cancelada, né? As duas, na verdade, a gente pode colocar aqui na tela. E aí, 2 dias depois, esse mesmo escritório do Flávio emitiu uma terceira nota, também de R$500 mil, para a Contábil Correia. E essa não foi cancelada, que você está vendo aí na sua tela, né? E essas duas empresas, gente, me acompanha aqui, segura na minha mão para você não perder nenhum detalhe para entender essa história. Elas têm algo em comum, um dono, né? O contador, na verdade, o Rogério Lourenço Novo, é o único diretor da Copenhagen e o único sócio da Contábil Correia. A Copenhagen não tem sede própria, não tem site também, e funciona no mesmo endereço da outra empresa, da Contábil Correia, que foi aberta em 2024 com um capital social que chama atenção também, de só R$40. E mesmo assim ela entrou para a lista das 10 empresas que mais receberam recursos do Banco Master. Quer dizer, uma empresa com um capital social de R$40, Rodrigo, receber assim todo esse recurso é realmente estranho. Mas vamos seguir nessa história, a gente já São duas empresas, para as análises. Exato. O mesmo sujeito operava as duas empresas no mesmo endereço. Perfeito. É isso. Chegamos até aqui. Aí, quem é esse sujeito? Isso é importante também. O dono. Ele já foi investigado pela Polícia Federal por suspeita de operar um esquema de notas fiscais falsas para fraudar imposto. Isso aconteceu entre 2013 e 2015
e tem um prejuízo estimado aí em mais de 100 milhões de reais. Para o Metrópole, gente, que cobrou o outro lado dessa história, ele disse que contratou o escritório do Flávio Bolsonaro, o contador, tá? Para atender clientes da sua contabilidade, mas quando ele foi questionado, mas quem são esses clientes? Ele não voltou a responder à reportagem. Qual é o posicionamento de Flávio Bolsonaro? Em nota, ele afirmou que tem contrato com a BR Global, é o nome fantasia da Contábil Correia, uma dessas empresas que a gente citou aqui, e que foi só consultado sobre a possibilidade de prestar serviços para a Copenhagen. Só que como a contratação não avançou, as notas teriam sido canceladas por isso, segundo a nota do Flávio. Para fechar, ele também disse que nunca teve conhecimento de qualquer ligação entre a Copenhagen e o Banco Master e que qualquer tentativa de associá-lo ao caso é capciosa. Oh, super. E que será contestada judicialmente. O Gabi, eu ia fazer uma sugestão para a nossa equipe. No ICL Urgente, a gente usou um quadrinho que faz esse caminho do dinheiro, até para as pessoas entenderem melhor. São duas empresas, né? Esse quadro está até na reportagem do próprio Metrópolis, está aí, está na tela. Então você percebe, Gabi, o dinheiro sai do Master, né? Mais de 50 milhões de reais. Obrigado aí ao Ricardo e à nossa equipe técnica também pela agilidade. E aí, Vitinho também. Obrigado, Vitinho. Aí o dinheiro vai para Copenhagen, que é uma empresa que fica na mesma sede desta outra, a Contábil Correia. Contábil Correia. As duas empresas funcionam no mesmo endereço, por isso aí, agora está cheia a tela, perfeito. Você consegue ver melhor. Por isso que está ali o desenho do mesmo prédio, tá vendo? Mesmo endereço, mesmo dono, Rogério Lourenço Novo. O Flávio Bolsonaro emite notas fiscais para as duas empresas. 1 milhão para Copenhagen. Chama atenção esse valor, Gabi, porque ele emite, e como você já mostrou, depois ele cancela. Cancela duas notas de 500 mil. Que dá 1 milhão. Que dá 1 milhão. Que são as duas notas para Copenhagen. Isso. E depois ele emite uma nota de 500 mil para essa Contábil Correia. É um pouco fora de propósito um escritório de contabilidade pagar 500 mil reais para um advogado. Geralmente os escritórios de contabilidade têm dezenas de clientes, né? E esse dinheiro, 500 mil para um advogado, que já é uma assessoria jurídica, que um escritório de contabilidade pode até oferecer para os clientes, mas não é muito comum. O escritório de contabilidade ele presta serviço contábil. Sim. Se o sujeito está com um problema, ele vai contratar por conta própria a empresa um advogado. Não vai precisar que o cara da contabilidade indique para ele um advogado. Não faz sentido. Ah, mas o contador queria ter apoio jurídico para alguns casos. 500 mil reais é um valor um pouco fora de propósito para um escritório de contabilidade, que não estamos falando de uma empresa gigantesca, um escritório de contabilidade numa pequena sala em São Caetano, no ABC Paulista. Tem toda a cara de dinheiro suspeito, Gabi, e muito suspeito emitir duas notas, somando 1 milhão, e depois cancelar essas notas. E tudo isso envolvendo o dinheiro do Vorcaro. Então, para mim, está formada a conexão de que o Flávio Bolsonaro, além do filme, pode ter recebido mais dinheiro do esquema sujo de Daniel Vorcaro. É curioso, né, Rodrigo? Porque ele disse que ele cancelou as notas porque a contratação não avançou. Como é que você paga 1 milhão de reais por uma contratação que não avança? Que não avança. Eu acho muito... E ninguém emite nota antes de fechar o contrato. Isso. Você faz uma... Pode acontecer. Você faz uma negociação, não deu muito certo, aí, cancelou, infelizmente. Às vezes podia até ter contrato, mas se cancelou, não teve serviço, não teve pagamento. Ninguém paga adiantado. Não existe ainda mais isso. 1 milhão de reais. Ainda mais 1 milhão de reais. Quem presta serviço sabe. O normal é o contrário. Você presta o serviço e só lá na frente é que o pessoal te paga, né? E aí você emite a nota. Então, é muito suspeito. Não fecha. Eu acho que ele emitiu as notas, depois alguém falou, tá perigoso mandar nota fiscal para essa empresa, cancela. E ele cancelou. E essa empresa Copenhagen também é um mistério. O que ela fazia? Por que ele tinha essa empresa nesse endereço? Por que o dinheiro do Vorcaro ia para essa empresa Copenhagen? É uma teia de relações que agora bateu no Flávio Bolsonaro. Pessoa física, advogado.
Tá muito feia a coisa para ele, Gabi. Tá muito feia e ele vai ter que explicar, né, Rodrigo? Vamos ver. Essa é a primeira nota que ele divulga. Nos últimos tempos, o Flávio Bolsonaro tá desdizendo coisas que ele já disse. Ele vai mudando as versões. Emitindo isso, mudando versões. Então, vamos ver até onde vai essa história. E a gente vai entrar, claro, na história das urnas eletrônicas, que você já adiantou aqui na nossa abertura também, importantíssimo. E para isso, vamos chamar a Manuela Borges lá em Brasília para conversar com a gente? Vamos. Nessa tarde. Manu, boa tarde para você, bem-vinda. Bem-vinda, Manu. Boa tarde, Gabi, Rodrigo, toda a nossa audiência aqui no N2, ao vivo conosco. É muita notícia, né? E é mais uma pedra no sapato do Flávio. Eu não sei nem mais se é pedra, né, Manu? Assim, já está numa situação realmente... E uma convenção partidária chegando, mas a gente já depois conta essa parte também. Mas vamos para a questão das urnas, né? Mostrando que a fruta realmente nunca cai longe do pé. O Flávio repetindo as ações do pai, do Jair Bolsonaro, atacando o sistema eleitoral brasileiro. E essa não foi nem a primeira vez. Ele já tinha falado no passado o Flávio. Contra as urnas eletrônicas, exatamente. Mas agora é pré-candidato à presidência. Agora como pré-candidato à presidência. Imaginei que ele fosse querer esquecer daquele Flávio que tinha atacado as urnas, mas não, ele vai e ataca diretamente. Ele teve um encontro com diplomatas estrangeiros para trazer aqui os detalhes dessa história e também inserir a Manu na conversa. E esse encontro aconteceu aí em Brasília, né, Manu? E ele pediu a presença de observadores estrangeiros nas nossas eleições de outubro e citou um relatório da CIA que foi divulgado na semana passada. E aí, nesse relatório, o que se aponta? Que a empresa venezuelana Smartmatic teria participado de um suposto esquema de manipulação das eleições na Venezuela, isso em 2012. Segundo o Flávio Bolsonaro, usando esse relatório, por meio de urnas previamente programadas. Isso segundo ele, né? Segundo ele, exato. Tudo nas palavras dele. E aí, com base nisso, o Flávio Bolsonaro ele sugeriu que os equipamentos usados aqui no Brasil, as nossas urnas eletrônicas, teriam a mesma origem. Venezuelana. Vamos ver o que ele disse. A gente coloca aqui na tela. Há poucos dias, por coincidência, há uma denúncia por parte do governo americano de suspeitas de fraudes em processo eleitoral eletrônico, em especial na Venezuela. Muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana. Só que é o seguinte, né? A relação entre as urnas eletrônicas brasileiras e a Smartmatic, já foi rejeitada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E teve uma nota já divulgada anteriormente em que a Corte Eleitoral informou que a empresa nunca forneceu urnas nem desenvolveu os programas utilizados aqui nas eleições brasileiras. E a assessoria da pré-campanha também do Flávio Bolsonaro foi procurada para comentar essas falas, mas não respondeu até a publicação dessa reportagem. E vai ter que trabalhar mesmo para responder, né, Manu? Porque, assim... É surreal o Flávio Bolsonaro, a essa altura do campeonato, lançar mais essa. Mais uma bomba, inclusive, para os possíveis aliados. Ele que está em busca aí de um vice de outro partido para fortalecer a cabeça de chapa, vem aprontar mais essa. Enfim, hoje o Tribunal Superior Eleitoral divulgou novamente o desmentido, dizendo, inclusive, que o presidente do TSE, ministro Nunes Marques, esteve com esses mesmos embaixadores, abrindo, inclusive, os debates desse evento que está sendo promovido. Ele que sustentou que realmente as urnas eletrônicas têm uma série de validações, de checagem, de auditorias, que a votação brasileira é marcada pela biometria, que existem uma abertura do código-fonte, auditorias externas. Enfim, o Nunes Marques sustentando que realmente as urnas eletrônicas são confiáveis e o sistema eleitoral do Brasil é 100% auditável. E isso, vamos relembrar, o Nunes Marques foi indicado pelo então presidente Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal, é tido como um aliado da família. Ele que à frente do TSE já até
teve decisões ali que favoreceram Eduardo Bolsonaro, mandando retirar do ar, por exemplo, posts que vinculavam Flávio Bolsonaro a Daniel Vorcaro e também a milícia. Então, é mais um recado do TSE que desde 2020 tem desmentido essa desinformação que a família Bolsonaro insiste em propagar, e isso pegou muito mal até entre os próprios aliados. Eu conversei com uma liderança do PL que me disse de forma reservada: olha, pegou todo mundo de surpresa, o Flávio Bolsonaro tem feito coisas sem conversar com o partido, tem tomado decisões sozinho, então isso tem isolado ele, inclusive, de outros partidos e outras coligações. Gabi. Eu quero aqui aproveitar e chamar todos que nos acompanham para votar na nossa enquete, porque muita gente está comentando, lógico, essa repercussão toda. Então aproveita e vota na enquete também no nosso papolegal.app. E aí você vota, responde a pergunta que eu vou te fazer agora. Ao repetir fake news do pai sobre urnas eletrônicas, o Flávio Bolsonaro jogou fora a imagem de moderado, reconquistará votos dos radicais. Essas são as opções aqui da nossa enquete. Acho que realmente, né, Rodrigo, essa imagem de moderado que o Flávio vinha tentando construir já caiu por terra, né? Eu queria lembrar dois fatos. Então, primeiro, vocês já citaram en passant, mas relembrar que o Jair Bolsonaro, em 2022, juntou embaixadores. A gente tem imagens desse evento, né, porque isso marcou muito a campanha de 2022. O Jair Bolsonaro juntou embaixadores para falar mal do sistema eleitoral brasileiro e levantar dúvidas sobre o sistema eleitoral brasileiro num evento acontecido Presidência da República. Ele usou a estrutura da presidência para atacar o sistema eleitoral e a democracia brasileira. Você vê ali no auditório vários embaixadores, gente até com fone para tradução simultânea e tal. Isso gerou um escândalo em todo o mundo. Foi um ataque à democracia brasileira. Por causa desse evento, o Jair Bolsonaro foi denunciado ao Tribunal Eleitoral. Aliás, o advogado que moveu a ação é o Valber Agra, que é colaborador e comentarista aqui, eventualmente no ICL. Fez a ação e o Bolsonaro ficou inelegível. Então, o Flávio está indo pelo mesmo caminho. Por isso que a fruta não cai longe do pé. É a nossa manchete agora na tela. Esse é o primeiro ponto que eu queria destacar para dialogar aí com o que você e a Manu já trouxeram, Gabi. E o segundo ponto, me parece, Manu, uma operação casada com os Estados Unidos. Você diz aí que o setor aí até conservador da política em Brasília, você conversou com alguém falando em off, né, com você, disse que foi surpreendido. O Flávio responde mais a Washington do que a direita brasileira. Responde mais a Washington. Por que eu estou dizendo isso? Não é exagero, gente. O Trump, na semana passada, partiu para uma denúncia amalucada, fora de hora, denunciando as urnas de 2020, quando ele perdeu para o Biden. Ele disse que os chineses interferiram na eleição sem apresentar prova nenhuma, semana passada. Aí vem o Flávio e, sem avisar ninguém, faz um discurso desse, amalucado também, parece uma operação casada. Brasil e Estados Unidos terão eleições quase ao mesmo tempo, aqui para presidente, eleições gerais, e lá para o parlamento, e a direita está em dificuldades lá e aqui, e está usando a tática de levantar suspeita para provocar confusão e talvez tentativa de golpe, Gabi. Vamos lembrar que nos Estados Unidos eles tentaram o golpe no Capitólio, e aqui tentaram de novo. É muito grave. O Flávio Bolsonaro ultrapassou uma linha vermelha, não sei se ele tem noção do que ele fez. Acho que tem. À véspera da convenção, ele está apostando em radicalizar. Por isso a pergunta da nossa enquete, né, Gabi? Ele está apostando em radicalizar, jogar fora a imagem de moderado, para tentar segurar os radicais em torno dele. Porque eles estão sentindo, eu acho, Manu, mas você pode trazer o clima de Brasília muito melhor do que eu que estou aqui observando. Eu acho que ele já sacou que do Centrão não vem apoio. Não vai colar também, né? Não vai colar. Tereza Cristina pulou fora, não quer ser a vice dele. Então ele vai ter que ir para uma chapa puro sangue, naquele estilo bolsonarista tradicional. Até para perder, né, Manu? Dá essa impressão, pelo menos.
Perfeita análise, Rodrigo. A sensação que a gente tem é exatamente essa, de que é uma construção casada com os Estados Unidos, já interferindo diretamente no sistema eleitoral brasileiro. E hoje eu até vi um vídeo curioso do Ottoni de Paula, deputado, ex-bolsonarista, ele dizendo, olha, se Flávio não acredita no sistema eleitoral, que ele não seja então candidato, ora, que ele, diga esse sistema é viciado, corrupto, fraudável, então eu simplesmente não vou participar desse sistema eleitoral. Mas é a mesma urna eletrônica que garantiu, por exemplo, para Eduardo Bolsonaro o maior número de votos no estado de São Paulo, eles questionam dizendo que ela não é confiável quando o assunto é a votação para presidente da República. Foi esse sistema eleitoral que elegeu todos os filhos de Jair Bolsonaro e o próprio Jair Bolsonaro. Então, quando eles perdem, eles atacam as urnas. Mas a sensação que a gente tem, inclusive conversando também com aliados do governo, é que bateu um desespero. Então, Flávio Bolsonaro já quer tumultuar o cenário justamente para que, no caso de uma perda, eventual perda das eleições, ele já tem ali o discurso pronto para tentar iniciar um novo golpe, agora dessa vez, quem sabe, com um apoio total e irrestrito dos Estados Unidos. Agora, para o Planalto, isso é uma munição e tanto para atacar o Flávio Bolsonaro nessa fase pré-campanha e na campanha propriamente dita, porque são os patriotas que trabalham contra o Brasil, que trabalham contra a credibilidade internacional do Brasil, que é um exemplo, inclusive, para todo mundo com relação a esse sistema eleitoral nacional que funciona por meio de biometria, ou seja, é muito difícil de fraudar, Eles que tentavam ali impor o retorno do voto impresso. Então, o que o Planalto, interlocutores, dizem é que agora eles têm um material muito farto para trabalhar contra Flávio Bolsonaro, Um cara que está ali realmente trabalhando, articulando contra o Brasil, assim como o próprio irmão Eduardo Bolsonaro, que acaba de ser agraciado com um green card. E agora a gente espera realmente uma posição. A assessoria do Flávio Bolsonaro chegou a dizer que ele disse que não levantou suspeitas sobre o sistema eleitoral. Ele até disse isso no final da frase dele. Mas ele falou com todas as palavras, claro. Gente? Essas urnas, segundo a CIA, são as mesmas que foram usadas, que estão sendo usadas lá na Venezuela e que o sistema foi fraudado. Então, portanto, está muito claro que ele atacou, sim, o sistema eleitoral. Isso. Manu, aqui só para trazer a reação também do outro lado, e que é de um partido que é o principal adversário do Flávio Bolsonaro nas eleições, O presidente do PT, o Edinho Silva, disse que o partido está avaliando acionar a justiça contra o Flávio Bolsonaro, que ele disseminou informação falsa sobre as urnas eletrônicas em reunião com esses embaixadores que a gente está comentando aqui, e ele soltou uma nota, O Edinho igualou o Flávio Bolsonaro ao pai e ele disse que o Jair também costumava espalhar dúvidas sobre a lisura das urnas, Nas eleições de 22, ele diz, o Flávio Bolsonaro prova que tem a mesma cultura golpista do pai. É forte essa nota. Aí ele descreve que ele reuniu diplomatas internacionais, para questionar as urnas. O sistema eleitoral brasileiro, pelo qual ele foi eleito parlamentar diversas vezes, bem como seus familiares, E aí não podemos tolerar desinformação. E um dos pontos centrais da estratégia eleitoral do PT, claro, a partir dessa declaração, é aumentar a rejeição do eleitorado do Flávio Bolsonaro, e associar com a imagem do Jair, o que não é muito difícil, porque ele próprio está associando, quando ele rompe com essa imagem de moderado. E aí, Rodrigo, também para juntar com algo que você falou agora há pouco, e você disse, ele está rompendo com o Flávio moderado porque ele viu que não vai ter apoio do Centrão.
E é verdade, a gente teve a Federação União Progressista, né? Federação que é o PP e União Brasil, que decidiu pela neutralidade também na disputa presidencial. Então, eles não vão participar da campanha do Flávio Bolsonaro. Estamos falando de Ciro Nogueira, estamos falando de Antônio Rueda, líderes da direita dizendo com o Flávio não vamos. É uma notícia de hoje, agora oficializou. Eles já tinham mandado recados, mas agora oficializou. Não é à toa que a Tereza Cristina disse não vou ser a vice, porque ela é filiada ao PP Progressistas, né? Que é o partido do Ciro Nogueira. Então ela já falou, não vou ser vice, por quê? Porque meu partido nem estará na chapa, na aliança com o Flávio Bolsonaro. Como ele viu que a direita tradicional, que a gente chama de centrão, mas é o direitão, não vai para a campanha com ele, ele deve estar calculando a rota assim, eu preciso pelo menos segurar comigo o eleitorado radical. E tem mais que isso, até eu diria, Gabi. Ele está sentindo o cheiro de uma operação Ronaldo Caiado no ar, porque há uma operação do setor financeiro, das lideranças partidárias, até dos jornais. Manu, outro dia o Estadão fez um editorial. O Estadão hoje não tem o mesmo peso, mas é um termômetro, né, da burguesia paulista, dizendo assim, uma chance de ouro para a direita se livrar do Flávio é agora. Tira o Flávio da campanha e põe outro. E o Kassab está ali como vice do Caiado. Então o Kassab deve ser o operador dessa tentativa. Então o que ele vê? Para eu resistir como candidato, eu tenho que mobilizar a direitona bolsonarista mesmo, os radicais, o raiz, com esse discurso, que é desconfiança de urna. Daqui a pouco ele vai começar a falar mal da vacina de novo, é o que está faltando. Porque daí ele segura esse eleitorado e não vai ter chance de tirarem ele da candidatura, e mesmo que seja para perder, e ele garantir esse eleitorado com a família até 2030, Gabi. Rodrigo, eu concordo com você, acho, Manu, que vai por esse caminho, e só para reforçar que o Partido Liberal ainda está tentando segurar a mão dos republicanos, mas eles também estão indo para um caminho da imparcialidade, né? Da independência. Da independência, né, e de liberar os seus palanques. Então, eu acho que foi o único caminho que ele encontrou. Vamos radicalizar e manter esses 30% que normalmente estão fechando com a gente firmes aqui. O que não é pouca coisa, né, Manu? Se ele conseguir manter esses 30%, é o suficiente para inviabilizar, por exemplo, uma candidatura do Ronaldo Caiado, que tenta ser essa, entre aspas, né, terceira via, porque ele não é terceira via, ele é direita. Só não é bolsonarista da família Bolsonaro. Mas eles estão num movimento de romper com os irmãos Eduardo e Flávio. O Caiado foi para cima dos irmãos hoje, é impressionante isso, Manu. Inclusive ele criticou o green card, né, concedido ao Eduardo Bolsonaro, dizendo que quem precisava de green card era o agronegócio. E aí o Eduardo Bolsonaro não gostou nada, replicou, criticando, dizendo que ele estava se curvando ao Supremo Tribunal Federal. Mas essa história de independência a gente sente desde que vazou aquele áudio do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para Daniel Vorcaro. E aí eu conversei com dezenas de parlamentares, né, antes do recesso parlamentar, do PP, do Republicanos, do União Brasil e até do PL, e era uma sensação de estar sem graça. Aí eu perguntava, os senhores vão subir ao palanque do Flávio? Depende, no meu estado eu sou independente, todo mundo, essa era a palavra de ordem entre os parlamentares, mas eles ainda diziam, tem que esperar a deliberação do diretório, da presidência, para a gente ter certeza se realmente a gente ficará apoiando nossos candidatos no cenário estadual e não fechar um acordo nacional para subir no palanque do Flávio Bolsonaro. Agora, a avaliação do Planalto e de alguns governistas, como o próprio vice-líder do PT, o Lindbergh Faria, é de que é importante deixar Flávio Bolsonaro sangrar, né, e não ter uma possibilidade de uma outra via com menor rejeição. A gente sabe que cerca de 50% do eleitorado, ou 47%, algo assim, não votaria jamais em Flávio Bolsonaro. Então, eles querem manter essa sangria desatada, por isso que eles avaliam se eles vão realmente entrar com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral questionando essa fala do Flávio Bolsonaro nessa reunião com os embaixadores, Rodrigo. É isso, Gabi.
Não, eu ia só dizer que é um momento grave, porque sábado está aí a convenção. Isso, justamente. Sabe quem não vai na convenção? A notícia é quem não vai, né? A notícia Sabe quem é quem não vai. Michele Bolsonaro, lógico, né? Eu nem esperava diferente, mas a notícia é que ela não vai comparecer nessa convenção nacional do Partido Liberal. Vai ser aqui em São Paulo e vai oficializar a candidatura do Flávio Bolsonaro. E em que condições, né? Que clima terrível para oficializar a candidatura do Flávio. Mas quando ela deve participar, né, da convenção do partido? No Distrito Federal. E aí vai acontecer no dia 5 de agosto, que é o último dia do prazo legal para a realização das convenções partidárias. A apuração do Jornal o Globo, que está aí na tela. E aí a expectativa é que lá nessa convenção do Distrito Federal ela anuncie se ela vai entrar ou não na disputa, né, pelo Senado, nesse caso. E é importante porque a gente estava conversando mais cedo com outros jornalistas aqui também da equipe, Manu, essa coisa do calendário, né? A convenção do PL vai ser aqui em São Paulo, dia 25, né? Que é sábado agora, dia 25. Mas até o dia 5 de agosto, os partidos ainda podem trocar o candidato. Olha, eu acho que, Manu, acho que nós vamos viver 10 dias de pressão intensa do Centrão, do mercado financeiro, para ver se o Flávio larga a candidatura. Eu acho que vai rolar essa pressão nos bastidores fortíssima. A gente pode se preparar para isso. E aí, no dia 5, é a data final, é a data que a Michele vai estar decidindo se é candidata ou não ao Senado. Tem gente falando, será que ela não sai a presidente? Eu acho muito difícil que os filhos abram mão disso para Michele. Mas a Manu traz essa apuração importante de que a turma ligada ao Lula prefere deixar o Flávio Bolsonaro aí sangrando e não uma candidatura nova que chegue com um ar assim de um respiro em relação à família Bolsonaro, né, Gabi? Manu, ela está pavimentando o caminho para 2030, né? E é curioso que agora a Michele, sempre que ela precisa, ela usa a justificativa de eu tenho que cuidar do meu marido, não posso sair de Brasília, mas as pessoas mais próximas, ela, já deixou claro que não tem clima, né, para ir nessa convenção, que já era esperado, porque ela tem esse distanciamento depois da briga com o Flávio. É que você perguntou rapidinho antes da Manu falar, sabe quem não vai, né? Me lembra aquela expressão, sabe quem perguntou por você, Flávio? Ninguém. Sabe quem perguntou por você no Centrão, Flávio? Ninguém. Tá mais ou menos assim, né, Manu? Não faz sentido nenhum a Michele Bolsonaro ir à convenção depois do vídeo, né? A paz não está instalada. E eu tenho uma apuração da época em que Bolsonaro ainda estava com a tornozeleira eletrônica, que ele podia receber visitas na prisão domiciliar, de que ele não estava nada satisfeito com o protagonismo da Michele e que ele, em prisão domiciliar, condenado, não toleraria vê-la senadora da República enquanto ele está trancafiado ainda aqui dentro de casa. Isso foram duas pessoas bem próximas a Bolsonaro, que me falou também de forma reservada. Tá caindo aqui o fone. E aí, eles disseram isso, que inclusive o casal estava em crise porque Jair Bolsonaro não queria ver a mulher na política. A gente relembra que ela só foi aparecer realmente fazendo campanha para Jair Bolsonaro no segundo turno de 2022, quando já havia indícios de que ele iria perder as eleições justamente por causa do voto feminino. Então, ela não deixou nenhum legado como primeira-dama, até havia uma expectativa gigantesca que ela iria trabalhar por pessoas com problemas de audição, com doenças raras. Ela não conseguiu deixar legado, então ela cresceu depois da condenação de Jair Bolsonaro, quando ela assumiu a presidência do PL Mulher. E ele, claro, não estava nada satisfeito, ela rodando o Brasil enquanto ele estava preso, ele foi transferido para a PF, ela não estava em casa e isso começou a atrapalhar a vida conjugal do casal. Então, pelo que eu apurei, lógico, ele está sem receber visitas aí nos últimos 90 dias, mas é que Michele Bolsonaro não vai disputar o Senado, não. Ele prefere perder essa vaga, manter a mulher em casa, do que ver ela se tornar uma senadora da República enquanto ele está na prisão.
Loucura isso. Que loucura. Seria uma bomba também, hein, Manu? Essa apuração que você traz aí também seria uma bomba. Bomba maior seria ela contar isso e dizer: eu estou sendo proibida pelo meu marido, ou recomendado, entre aspas, que eu não seja candidata, né? Porque... Mas ele também já disse nos bastidores, já circulou isso em algumas manchetes, que a Michelle é incontrolável, né? Então, vamos ver no que vai dar. É a essa velha história. imagem. Mulher, quando toma posição, é incontrolável, É. descontrolada. Quem é controlado é o Eduardo, super controlado. Eduardo Bolsonaro, esse não Ou é. o Flávio também. Flávio também, né? O Flávio é mais desmaio, né? Ele é mais pro lado do desmaio. Mas o Eduardo, sim, é da turma do descontrole. Esse sim, esse parece. Ô, Manu, obrigada por estar com a gente hoje. Um dia bombástico de notícias aqui no ICL. Bom demais ter você com a gente, querida. Valeu. Obrigada, gente. Ótimo programa e até quarta-feira que vem que eu vou estar com vocês. Maravilha, Manu. Até quarta-feira. Com essa luz bonita ali, né? O sol se pondo ali atrás. O quadro belíssimo, inclusive, ali do Palácio, Parece até um dia tranquilo em Brasília, né? Só que não. É, aquele Nem um espelho pouco. d'água bonito, só que não. Valeu, Manu. Seguimos aqui, eu já vou chamar a nossa convidada, Rodrigo, que é cientista política, Bora. Tatiana Chicarino, também vindo aqui ao ICL, ao N2, um dia tranquilíssimo para a nossa política, principalmente na campanha do Flávio, né, Tatiana? Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bem? Eu tô tranquilo, viu, Tatiana? Eu não sei o Flávio. Lá em Brasília e lá na campanha do Flávio, o clima está complicado. Tatiana, antes da gente entrar até aqui em pesquisas, né, de intenção de voto, a presidência e tudo mais, eu quero muito te ouvir. Acho que é impossível não falar com a Tatiana também sobre essa reportagem que sai hoje no portal Metrópolis, né, na coluna do Tássio Lohan, que foi para o ar, mostrando que o Flávio Bolsonaro emitiu R$1,5 milhão em notas para empresas que foram usadas no esquema do Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, e, ao mesmo tempo, declarações que ele faz colocando em suspeição, mais uma vez, as nossas urnas eletrônicas, a exemplo do Jair Bolsonaro, né? E agora tem muita gente surpreso. O Flávio Bolsonaro não é moderado. Não, gente, nunca foi, né? Exatamente, nunca foi. Essa tentativa de normalização do bolsonarismo, da extrema-direita, ela é, né, desde quando eles chegam na política, né? Então a gente tem etapas de radicalização. Uma delas é a normalização, né? Primeiro você tem a familiarização de termos, a normalização e depois o processo de radicalização. As pessoas não ficam radicais de extrema-direita de um dia para a noite, né? Existe um processo de socialização e de estabelecimento de uma certa cultura. Então, moderação não é possível, né? É incongruente com esse movimento político de extrema-direita que é o bolsonarismo, que não tem se institucionalizado como um partido, mas que vai hackeando alguns partidos, como, né, o principal aí, o PL. Mas é interessante, né, que a gente trazer um contexto que desde 2014, pelo menos, nós temos mapeadas estratégias de ataque ao nosso sistema de votação, né? Então, é bom lembrar que Aécio Neves, quando foi candidato à presidência da República contra Dilma Rousseff, contestou o resultado das urnas e, a partir de então, isso foi empregado pela extrema-direita, que não surgiu em 2018. Na verdade, ela começa a se reorganizar no início dos anos 2010. E há uma das estratégias principais que forma essa cartilha da extrema-direita, não apenas no Brasil, né? Então, quando a gente pensa no Trump e em outros, uma das estratégias cruciais disso é a desinformação relacionada a nosso sistema de votação. Então, minar essa confiança do que é a votação, do que é a eleição, que é o mínimo do que a gente fala de democracia, né? A democracia tem várias camadas aí de intensificação do que seria um processo democrático, de mais participação, etc. E o mínimo, núcleo, né, mais básico seria o momento em que a gente vai às urnas para escolher os nossos representantes, aqueles que vão, né, tomar, né, a conta, né, do público, né, do poder público. Então, isso é algo que a gente, em termos de pesquisa, já tem muito mapeado. Nós sabemos que existem núcleos, né, que existem perfis nas redes que são propagadores de desinformação sobre o sistema eleitoral, e também a gente precisa lembrar que
durante o processo do golpe, né, do julgamento do golpe, a tentativa de golpe, né, contra a nossa democracia, um dos núcleos era a desinformação, gabinete de ódio e, né, a desinformação relacionada às eleições e às urnas eletrônicas em específico. E, Rodrigo, eu ia até citar com a professora também, mas vou te passar a palavra, essa questão do caminho do Flávio, né? Essa aposta no extremismo para tentar manter esse eleitorado dos 30% que ele já sabe que está com ele, mas para garantir isso, ao invés de ficar tentando ali fazer uma sinalização para o Centrão que não vai funcionar, né? Já é uma leitura dele de que estão tentando fortalecer o Caiado e que o Caiado pode crescer um pouco, né? E que daí ele vai tentar bloquear o avanço do Caiado, dizendo, esse pessoal aqui é nosso, e para esse pessoal aqui a gente propõe rezar na frente de quartel para o pneu, contestar a urna eletrônica, tem uma série de discursos aí que a gente já sabe que infelizmente, né, no Brasil, funcionam, ainda mais colados com a estratégia do Donald Trump, que eu dizia um pouco mais cedo. Então isso não está separado, está junto. O Donald Trump também, né, a professora lembrava que numa democracia o mínimo terreno é quando todos entram acreditando que, bom, as regras formais, pelo menos, são iguais para todo mundo. Ninguém vai roubar dentro da urna, né? Então todo mundo tem que acreditar nisso. Mas um tem mais dinheiro que o outro. Aí é outro debate, é outra camada, né? Um tem o apoio da mídia, é outra camada. Mas você, pelo menos as regras básicas, que é o sistema de coleta de votos é honesto, isso todo mundo tem que estar de acordo. Se você tem uma parte importante que começa a dizer, não, isso aí não vale, isso aí é fraudado, aí você está apostando em golpe, não em democracia. E isso está sendo feito pelo Donald Trump desde agora, relembrando a eleição de 2020, dizendo que foi roubada, porque ele está se preparando para uma derrota possível na eleição parlamentar de novembro, quase junto com a nossa. Então isso que é grave. Eles podem embaralhar essas duas eleições nos maiores países das Américas, transformando isso num grande tumulto. E a gente lembra, né, Gabi, em 22, quando houve tentativa de golpe, quem estava lá na presidência era o Biden, que não deu trela, não falou vão para o golpe. E os militares brasileiros, em parte, não foram para o golpe, porque receberam uma sinalização de lá, de que daqui de Washington não terão apoio dessa vez. Não é 64. Agora, com o Trump lá, pode ser que se tentarem o golpe, dessa vez eles consigam. Isso que é grave. Por isso que o Gilmar Mendes também já reagiu. Por isso que o Supremo, tenho certeza, Gilmar Mendes falando, Gabi, é porque as reuniões lá nos bastidores no Supremo já estão acontecendo. Eles estão vendo que tem um terreno aí. E o Flávio prepara-se para uma ação a essa altura defensiva contra outras candidaturas da direita, para não deixar eles avançarem. Só que ele faz isso usando um método muito perigoso, que é o método do discurso golpista. Aí, para passar para o professor, eu só quero adicionar uma informação. Assim que o Trump decidiu sobre o tarifaço, o Jamil Chad veio aqui no ICL, ele foi lá no N1 e disse, olha, vou chamar a atenção de que o novo tarifaço ele marca a primeira intervenção dos Estados Unidos nas eleições brasileiras. E essa fala pode ser a segunda, essa fala do Flávio Bolsonaro. Pode ter sido a segunda. Boa, Gabi. Porque ele, inclusive, cita um documento da CIA, né? Ele fala, de acordo com um relatório que eu recebi da CIA, a eleição as urnas venezuelanas, não sei o quê. Aí inventa uma história. Até ele se atrapalhou. Você viu isso, professora? Na hora que ele ia no discurso, ele começa a citar as datas, ele não sabia, estava na cara que alguém entregou aquilo para ele pronto. Lê isso aqui. Será que já não é uma intervenção em curso? Né? Parece, dá essa impressão. O que você acha, professora? Também, se a data está certa, errada, isso é menos importante quando a gente já percebe que tem uma rede que está mobilizada há muito tempo e que tem uma desconfiança enorme que foi construída ao longo do tempo também relacionada ao nosso sistema de votação. Então isso não é do dia para a noite, né? Então eles estão fazendo esse movimento há muito tempo. Então a gente tem, né, dados de pesquisa que, de novo, que a gente vê isso como estratégia. Agora, é importante a gente considerar, né, Rodrigo, você traz essa informação, né, do posicionamento do Trump e de como
o tarifaço, que nas redes também se chama tariflável, é já uma medida de tentar intervir, né, ou pelo menos influenciar aqui no nosso contexto eleitoral, porque, lembrando, tem um aspecto mais econômico, né, de economia local, que é, enfim, eu não saberia, não é minha especialidade, né, mas de uma tentativa de reindustrialização, né, do Trump a partir dessa política de tarifas, mas existe um elemento político ideológico muito claro, e a gente observando isso a partir, né, da atuação do Marco Rubio, que é tentar fazer com que o Brasil seja um país completamente submetido a Washington, né? Então essa submissão completa, e a gente tem que também lembrar que as eleições que aconteceram mais recentemente aqui na América do Sul tem uma virada à direita, à extrema direita, né? Keiko Fujimori, enfim, né? A gente tem eleições, é uma mudança, essa virada a gente teve, né, no início ali dos anos 2000 chamada Maré Rosa, né, com governos progressistas, mas agora não. Então o Brasil seria esse último lugar, né, aqui para essa política do Marco Rubio, que sim, né, tem, né, intenções, né, posteriormente, né, a se sair, né, se Trump realmente sair, né, porque pelo menos isso, né, é o que está na lei ali, ele não poderia ser reeleito. Então ele tem intenções políticas e essa é uma estratégia muito forte dele. Sem dúvida. Agora também temos que lembrar, além disso, né, que a desinformação relacionada às urnas eletrônicas, a minar essa confiança tão elementar, né, da democracia, que é eu votei e esse voto vai ser contabilizado de forma transparente e justa, né, sem fraude, também passa pelas plataformas digitais, que são plataformas proprietárias, e a maior parte delas é sediadas nos Estados Unidos, né? Então elas vão ser transparentes, né, porque a opacidade algorítmica é o que a gente tem hoje, né? Elas vão ser responsivas nessas eleições, ou seja, em detectando desinformação, discurso de ódio, esses perfis, porque não basta o conteúdo, tem que ser os perfis que são os propagadores de desinformação, vão ser bloqueados, vão ser retirados, né? Enfim, então essas são questões que a gente vai ter que acompanhar, porque essa eleição vai ser complicada, vai ser complexa. Já está sendo, né, professora? Eu até quero trazer aqui mais movimentações na direita, né, que foi um convite publicado pelo Gilberto Kassab, né? Ele colocou o Tarcísio de Freitas do lado do Ronaldo Caiado. Olha lá, Rodrigo, você que falou da Operação Caiado, né? Mesmo com o Caiado declarando o apoio à candidatura do Flávio Bolsonaro. Né? Caiado não. É verdade, na verdade, ele já declarou apoio, sim, ao Flávio Bolsonaro. Não, o Tarcísio declarando apoio ao Flávio Bolsonaro. É isso mesmo. É isso. Aí, a gente pode colocar na tela de novo? Agora sim. Essa imagem é muito importante, Gabi. Essa imagem é super importante. Convenção estadual do PSD. Ô, Gabi, o Kassab não dá ponto sem nó. O Kassab colocou os dois juntos aí, porque ele está querendo dizer, essa é a dobradinha para derrotar o Lula. Essa é a dobradinha da elite brasileira para derrotar o Lula. Tarcísio em São Paulo, Caiado no Brasil. Ah, mas o Tarcísio oficialmente apoia o Flávio. Não importa. Eles estão querendo empurrar o Flávio para fora e colocar o Caiado como candidato. O Tarcísio ele ia participar dessa convenção estadual, né? A informação de bastidor é essa. Ele ia participar da convenção estadual do PSD, que é o partido do Kassab, mas ele ia sair do evento antes do ato de campanha do Ronaldo Caiado. Sim. Só que aí o plano mudou. Esse que é um negócio, né? O Kassab passou a defender essa dobradinha, né? O Tarcísio junto com o Caiado, e aí ele passou a avaliar, né, o Tarcísio, se ele não vai nem comparecer na convenção, porque aí pega mal também, né? Bom, pega mal. Tem como colocar de novo, desculpa, uma última vez? Né? Eu acho essa imagem super simbólica desse momento que nós estamos vivendo. Isso. É dia 26 de julho, é isso? Domingo às 9 da manhã, é isso, né? Dia 26, domingo às 9 da manhã. Que também é o dia... É que nós temos aqui no nosso bastidor alguém que imita o Kassab perfeitamente. E cada vez que a gente fala do Kassab, ele fala. É uma voz, parece o que o Kassab está falando comigo. Mas eu posso imaginar o Kassab falando disso, Gabi. Né? Desculpa. Eu posso imaginar também. E aí, então tem convenção do PSD, em que ainda está meio incerto se o Tarcísio vai ficar até o final do evento, se não vai. Enfim, se ele vai estar ali do lado do Caiado nesse momento.
E, ao mesmo tempo, no sábado, vai ter aquele encontro com o Javier Milei. Ele vai entregar até uma honraria, né? Ele vai condecorar o presidente da Argentina com a Ordem do Ipiranga, que é a maior honraria concedida pelo governo do estado de São Paulo, um dia antes também da convenção do PL, né? Tudo isso vai acontecer quase que ao mesmo tempo. Então, tem convenção do PSD, convenção do Partido Liberal para lançar a candidatura do Flávio e o Tarcísio encontrando o Javier Milei ainda por cima. São Paulo vira a capital da direita e da extrema-direita nesse fim de semana. Que loucura. Professora. Todo mundo aqui em São Paulo. Eu acho que tem duas coisas também para a gente destacar, que é como que o Republicanos, né, o partido do Tarcísio, vai se posicionar, né? Então a gente já viu... Neutralidade não é bem, né? Porque quando fala neutralidade é já uma posição, que não é neutra, né? Mas União Brasil e PP já, né, colocando que vão, né, ter uma neutralidade em estaduais, em algumas estaduais e nacionais, enfim, né, na posição nacional, ou seja, né, no pleito para a presidência da República, mas o Republicanos nós não temos ainda um posicionamento, né? Então o que ele vai fazer? Vai fechar com, né, Flávio Bolsonaro? Então essa é uma questão importante para a gente observar. A outra questão é a reeleição do Tarcísio no estado de São Paulo, né? Então a gente sabe da importância que o Kassab teve durante todo o mandato do Tarcísio, que afinal de contas, né, não conhecia a política paulista, menos ainda as articulações, né, que são feitas no interior, nos interiores de São Paulo, o estado de São Paulo muito grande, e o Kassab foi uma pessoa muito importante nisso, fazendo articulação com as prefeituras e ocupando um espaço que era um espaço até então ocupado pelo PSDB, com uma hegemonia bastante forte aqui no estado de São Paulo, né? E há muitos relatos, né, de que o Tarcísio não tinha tanta afeição assim em fazer esse diálogo ali com os prefeitos, que é a política que faz a reeleição mesmo, né? Claro que tem a percepção dos eleitores de como é que é a gestão dele, mas essa articulação local, ela é fundamental, foi isso que garantiu tanto tempo o PSDB no governo do estado de São Paulo e que é muito difícil de outros partidos, em específico o PT, mudar essa configuração, né? Furar esse bloqueio, essa capilarização, que é uma construção que é feita ao longo de muitos anos, né? De estabelecimento de conversas, de trocas, de políticas públicas que são, por vezes, implementadas, favores, e por aí vai, né? Então, isso também é uma questão importante da gente considerar, o quanto que o Kassab tem de influência nessa, né, dobradinha aí, Caiado e Tarcísio. O Gabi, sabe que desde que o Kassab anunciou que ele seria o vice do Caiado, eu falei assim, lembra que eu falei aqui no programa, aí tem. O Kassab, aí tem. É de duas, ou ele está guardando lugar para alguém mais importante, né? Mas eu acho mais provável que ele vislumbre, não queria dizer que fosse dar certo, que ele vislumbre a possibilidade de transformar o Caiado no nome central da direita para enfrentar o Lula. E aí ele quer estar nessa chapa. E ele vai operar. E não é só isso, né? O Caiado, apesar de ser um líder veterano da direita brasileira, concorreu em 89 contra o Lula, o Collor, o Brizola, imagina, ele é um veterano. Mas ele é muito restrito a Goiás e ao centro-oeste brasileiro. O Kassab fala com a elite de São Paulo. Ele não é popular, mas ele é popular entre quem tem dinheiro e entre quem manda, entre os poderosos de São Paulo. Então o Kassab é uma espécie de passaporte para o Caiado na elite paulista. E essa operação está acontecendo agora, nós estamos vendo essa operação nesse momento. Também não foi à toa que o Valdemar ontem deu uma entrevista parecendo meio desajeitado e falou: o Flávio nem estava preparado para ser candidato. Ah, o Valdemar, né, fala demais, deixou escapar. Deixou escapar coisa nenhuma. Aquilo também já é um recado para o Flávio. Meu filho, você não estava. Se você acha que estava preparado, você não estava e a gente sabe que você não estava. Dá um jeito aí de pedir o seu boné, que tem gente precisando dessa vaga sua aí, né? É claro que uma coisa é eles quererem, né, Gabi e professora? Outra coisa é conseguirem colocar isso em prática. Não quer dizer que a família Bolsonaro vai ceder, porque eles são um osso duro de roer. Principalmente o Jair, né? O Jair vai resistir. E os filhos também, porque eles sabem que é sobrevivência e é a chance
do Jair sair da cadeia, ele ter o domínio dessa direita. Eu até vou trazer aqui uma postagem do Flávio Bolsonaro para a professora analisar também, que é uma aposta numa produção cinematográfica para pré-campanha que não é o Dark Horse. Opa! Eu achei que é outro filme. Não deu muito certo. É uma inteligência artificial, Rodrigo, na verdade. E o que chama a atenção é que aí sim, assim como o Dark Horse, é tudo em inglês. A gente vai colocar aqui na tela, ó, você já está vendo as imagens aqui, não tem uma frase em português nessa história, é uma peça voltada para o eleitor brasileiro, então é curioso, né, eles não conversarem em português, mas ele está recriando aquele vídeo viral, talvez as pessoas já tenham reconhecido aí, do Neymar jovem e do adulto e velho também. Então tem um Flávio, você já percebeu aí, que é mais velho, encontrando a versão mais jovem. Tem uma espécie de viagem no tempo aí dessa história, tá vendo? Vocês estão vendo a imagem aí na tela, tem a legenda, né? Porque tá em inglês. Aí eles conversam sobre o futuro do país e no final do vídeo a mão do Flávio Bolsonaro aparece segurando a faixa presidencial. Não sei se a gente vai chegar até lá, mas o desfecho é com uma dancinha que o Flávio tem feito. Olha aí a faixa, né, presidencial. E também tem um Flávio que faz uma dancinha nos eventos da pré-campanha, né? Ele tem feito essa dancinha também ali nesses atos, né? Mas tudo bem. Mas ele está querendo também deixar a marca dele, vamos dizer assim, né, como candidato. Candidato que dançou. Uma estética meio hollywoodiana. É difícil de entender, né? Mas, assim, parece que é um vídeo inspirado em Top Gun. Esse que ele tentou, né? Tem, no Top Gun tem essa cena, eu não lembro mais. Uma imagem de herói também, né? Tudo isso. Ele já fez também. A jornada do herói, né? Essa coisa aqui. Teve um outro inspirado em Top Gun, e aí agora vem esse aí do Flávio jovem com o Flávio velho, enfim. Tá tentando criar uma história hollywoodiana. Estão dizendo que é do Capitão América essa cena aqui, então, a voz aqui que fala ao meu ouvido e dá essa dica. A voz que fala ao nosso ouvido. Que é do Capitão América. Eu confesso que não sei. Mas você está dizendo que é? Mas eu quero saber o que a professora acha dessa estratégia aí da pré-campanha do Flávio. Bom, é interessante, né? Porque ela articula elementos de cultura pop, né? Isso, em geral, dá certo em campanhas eleitorais. A gente já viu isso em várias campanhas. Enfim, campanhas paradigmáticas, como a do próprio Obama. Tinha, né, muitas produções, né, desses militantes, apoiadores, então não sai exatamente do núcleo da campanha, né, da equipe de campanha, mas de apoiadores, e com inteligência artificial isso fica muito mais fácil de se fazer. E aí tem uma questão que é importante, é tosco, é algo que a gente fala, nossa, que esquisito, nossa, mas fala em inglês. Quando a gente fala do comportamento nas redes, a gente está falando que o importante é o fluxo, é como que esse conteúdo ele pode sair de um grupo, de uma bolha, de um cluster, e ir para outros, e estabelecer esse fluxo, sendo que eu posso compartilhar esse conteúdo por achar ele horrível, tosco, medonho, ou porque eu tenho uma adesão a isso, não importa como eu qualifico esse compartilhamento, o importante é o compartilhamento. E toda vez que o bolsonarismo produz coisas desse tipo, a gente vê uma viralização enorme e grupos que não aderiram ao bolsonarismo, grupos progressistas, enfim, que contestam eles, mas que vão compartilhar mesmo assim. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, o caso ali, né, do detergente P, que teve lá alguns vídeos deles bebendo detergente, enfim. E isso espalhou, né, nos grupos de WhatsApp, de Instagram, enfim, todo mundo compartilhando. E depois a gente teve pesquisa que identificou isso, que foi produzido por determinados perfis nas redes, que eram perfis ligados ao bolsonarismo. Quer dizer, para que eles estão produzindo isso? Para fazer nuvem de fumaça, enfim, para mudar, né, o que está sendo dito. Naquela época era o caso Master, enfim, alguma questão relacionada ao Vorcaro, para a gente compartilhar, para furar a bolha, quer dizer,
esse é um comportamento que a extrema-direita tem desde 2018. Então é importante que as pessoas saibam que você viu aquilo, não compartilha, né? Mesmo que você ache aquilo tosco, horrível, porque é isso que pega, né? É muitas vezes isso que pega. É um vídeo do detergente P, as pessoas bebendo, é um vídeo simulando Top Gun, sei lá, esses filmes blockbusters de heróis, etc. Tem uma narrativa de herói, tem uma questão também relacionada ao futebol, Neymar, né? Então tem um vídeo do Neymar também produzido por inteligência artificial que é né, muito parecido com essa estética, essa narrativa. Então acho que a gente tem que ficar de olho, porque isso já deu certo. MBL, por exemplo, fez isso de forma muito eficiente ali desde os anos 2015. Né? Professora, obrigada. Que importante ter sua presença aqui num dia como hoje para tentar nos ajudar a entender esse caos, né? É importante porque a gente fica achando meio bizarro, mas é isso que ela lembrou muito bem, quer dizer, a gente pode achar bizarro, mas eles não estão querendo falar com a gente, né? Assim, eles estão querendo falar, e esses elementos de cultura pop, como ela diz, que às vezes as pessoas não sabem nem onde viram. Eu mesmo já tenho a impressão que eu já vi aquela cena, não sei que filme foi. Então, aquilo está assim, numa espécie de inconsciente coletivo, assim. Ele quer entrar no imaginário das pessoas. Então, né? É muito forte, realmente. Isso me parece uma estratégia boa. Não que eu goste, mas do ponto de vista deles, uma estratégia acertada para fazer essa furada. Para falar com a própria base. Isso, né? Para falar e um pouquinho para fora também. Um entorno assim que não é muito da política, esse pessoal que acha que política não é legal e tudo. Eu acho que é uma estratégia forte deles. Obrigado. É isso, professora. Obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Professora Tatiana Chicarino conversando com a gente aqui no ICL. Aproveito, estamos falando de Flávio Bolsonaro. Quinta-feira, também conhecido como amanhã, né, Rodrigo? Amanhã. Tem o lançamento do nosso documentário original do ICL, que mergulhou na trajetória do Flávio Bolsonaro. E você confere a verdadeira história sobre o filho 01. Então, você se inscreve aí em icln2.com.br ou então aponta o celular aqui para a tela e escaneia o nosso QR Code para conferir. E a gente vai assistir um trailer dessa superprodução aqui da nossa equipe. Vamos lá. Eu não tenho nada a esconder. Um desespero da família pela própria sobrevivência política. Insisto que não tem nada de errado. O bolsonarismo virou um grande negócio para a família. Corrupção. A gente vai ganhar a eleição. Flávio é um candidato laranja. Essa candidatura é o puro desespero. Tentaram construir a imagem dele do Bolsonaro moderado. Não existe bolsonarismo moderado. E ninguém nunca se bicou ali dentro. Eu sei mais do que eles pensam. O Flávio é um cara frouxo. Todo mundo sabe na política e o próprio Flávio também sabe. Os filhos são a subdivisão da personalidade do pai. Ele é uma marionete do pai. De rachadinha ele foi para milhões. Aliado ao que existe de pior na política. O Flávio tem muitos esqueletos no armário. Bom, então você confere amanhã, 8 horas da noite, anota na sua agenda, porque vem novidade aí. Tem a apuração da Juliana Dalpiva, do Igor Melo, dos nossos jornalistas. E analistas também, Gabi. E por uma perspectiva que não foi contada ainda, né? Não, eu achei muito boa, teve uma frase que agora não lembro quem é que fala, mas está aí nessa chamada, que não existe bolsonarismo moderado. Acho que é o professor Castro Rocha que falou aí é ele mesmo que fala aí no documentário. Ele falou isso, certamente, porque foi gravada esta fala, antes desse ataque às urnas feito pelo Flávio. Então é isso, o professor Castro Rocha sempre disse isso aqui pra gente. Não existe bolsonarismo moderado. Por definição, o bolsonarismo é isso, lidar com essa radicalização de contestar a democracia. E o documentário entra na hora em que o Flávio Bolsonaro parece que está indo para uma derivação assim de voltar às origens. Volta às origens, né, Gabi, já que estamos falando de filmes aí, bolsonarismo Origens, podia ser mais ou menos isso, que é a operação do Flávio questionando as urnas. É isso, Rodrigo, a gente confere amanhã então, vai em icln2.com.br, gratuito e online, você se inscreve para participar e a gente segue aqui agora com o professor Leonardo Trevisan, que está chegando para participar do nosso programa. Professor, boa noite. Boa noite, Vivi, boa noite, Gabi. Rodrigo, Gabi, boa noite a todos que estão aí. Eu estou ficando...
é tanta gente que a gente fala, que a turma da manhã eu passei para a turma da noite. Mas eu já. Mas tá tudo certo, professor. Tá tudo certo. Assim, é uma confusão, inclusive, que é super normal, tá? Eu atendo por Vivi, a Vivi já atendeu por Gabi, tá tudo certo. As duas com I ainda no final. É isso. Mas É olha... isso, as duas com I. Mas olha, eu não costumo muito fazer essa confusão, porque vocês... É que a gente ainda é parecida, né, professor? Aí também dificultou, né? Não são. Aí a gente ainda dificultou. Cada um do seu jeito. Vamos lá. Professor, mas eu quero muito te perguntar, agora há pouco a gente levantou essa bola também para Tatiana Schicarino, que estava conversando com a gente, cientista política, sobre essa declaração do Flávio Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas, citando um documento da CIA, né, dizendo que as urnas eletrônicas brasileiras eram de uma mesma empresa, venezuelana, enfim. O que não é verdade, O que não é verdade. O que não é verdade, só para deixar claro. Mas essa foi a declaração dele, levantando suspeição sobre o nosso processo eleitoral aqui brasileiro, copiando o Jair Bolsonaro. Ele já fez isso também. Somando a isso, professor, quando saiu a decisão sobre o tarifaço e entrou em vigor hoje, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas antes eu acho importante te perguntar, quando saiu a decisão sobre o tarifaço, o Jamil Chad chamou atenção. Ele falou, olha, pessoal, vamos prestar atenção, porque esse novo tarifaço marca a primeira intervenção dos Estados Unidos aqui nas eleições brasileiras. Será que essa, professor, não seria a segunda, essa declaração do Flávio Bolsonaro com base num documento da CIA? E ainda na semana seguinte que o próprio Donald Trump colocou em dúvida mais uma vez as urnas lá nos Estados Unidos, atacando a China numa declaração mirabolante, mas é um discurso muito parecido. Eles têm sistemas eleitorais diferentes do nosso, mas numa semana o Trump e na semana seguinte o Flávio, né, Gabi, usando o documento da CIA. Me parece quase que uma operação casada, mas eu queria ouvir o professor Trevisan sobre isso. O que me chamou a atenção quando eu ouvi essa expressão, né, com CIA e tudo mais, né, é claro que é a repetição do processo, como você disse, Rodrigo. De alguma forma, você tem um perfil lá e ele se reproduz aqui de uma forma mais ou menos acabada, né? Tem um jeito de ser nesse... A professora estava há minutos atrás aí avisando exatamente disso. Presta atenção, né? Tem um jeito de ser que é mais ou menos generalizado, né? Você lembrou que eu ia também mencionar, né, que o Trump, há 10 dias atrás, né, Rodrigo? Mais ou menos 10 dias, por aí, uns 10 dias atrás, memória trai a gente, ele deixou muito claro uma frase que era um sinal, né? A China interviu nas eleições, nas eleições que ele perdeu, nas eleições de 2020, né? A que ele ganhou foi tudo bem, né? A China interviu nas eleições de 2020, produziu, e que o único jeito de impedir a China de fazer isso é impedindo o voto pelo correio e exigindo documento que não seja apenas o do registro eleitoral para você poder votar, né? Espera aí, né? Do que é que o Trump está falando? Como é que, de repente, ele tira da cartola a China uma invasão eletrônica das urnas americanas, tudo isso, né? Sabe, Rodrigo, Gabi, o que eu tenho mais claro presente, né? Eu acho que nós estamos assistindo ao mesmo momento das duas candidaturas, da candidatura aqui e lá, né? Elas estão enfrentando ambas uma tempestade perfeita. Rodrigo, quando eu ouvi essa frase do Trump, eu pensei com os meus botões, né? O que está acontecendo com o Trump? Sim. Por que ele de repente falou isso, né? Eu fui olhar um pouquinho, né, e fui olhar aquele 358 que consolida pesquisas eleitorais. Média, né? Faz a média das pesquisas, né? Nós não temos esse hábito aqui. Nos Estados Unidos é muito forte esse hábito. Eles pegam o mesmo momento e as mesmas tonalidades e consolidam várias pesquisas. As pesquisas vêm demonstrando no 358 um declínio
do apoio consolidado de Trump. Era 38, 36, 34, 32. 32 é da AFP agora, de 4 pesquisas semelhantes. Só 32% de apoio é muito pouco, né? 32 no consolidado. Tem pouco. mais, tem um pouquinho menos no consolidado. Porque a gente está subestimando um fato. A gasolina, a semana passada, porque lá também, nos 50 estados, é feita uma média do preço da gasolina, pela primeira vez rompeu a barreira de $4 o galão. Isso significa um aumento de quase 60% em relação a 28 de fevereiro, o dia do início da guerra do Irã. Se a gente olha a sequência das explosões inflacionárias em vários setores da estrutura econômica americana, porque a gasolina subiu, o petróleo subiu, a insatisfação é presente, o consumidor americano está pagando a tarifa. Eu insisto o tempo todo nisso. É ingenuidade da nossa parte imaginar que, se para nós é muito difícil substituir uma cadeia produtiva integrada, para eles é mágica. Bate um condãozinho e pronto, substitui o fornecedor, está tudo resolvido. Tem logística nisso. Conversa com qualquer dono de padaria, você vai ter uma explicação sensata, que as coisas não mudam de uma hora para outra, e muito menos a pessoa tem como deixar de vender para eles e vender para você. Ele até pode fazer isso, você pagar mais caro. Isso está batendo no dia a dia. Eu tenho uma outra pesquisa que eu observei, que eu peguei por acaso, viu, Rodrigo, nessa investigaçãozinha, foi de que 79%, olha o número, quase 80%, 79% dos americanos, de forma geral e distribuída em diferentes escalas sociais, consideram que a guerra do Irã passa até o ano que vem. Eles acham que a guerra não vai acabar, que a guerra vai em frente. Ao mesmo tempo que 68%, 79% diz vai durar, 68% diz eu sou contra. Então, imaginar que isso não tem repercussão eleitoral é ingênuo. É evidente que tem repercussão eleitoral. E aí está batendo desespero, né, professor? Exatamente. Exatamente. Sabe, na minha modestíssima opinião, o melhor antídoto feito para tudo isso foi feito pelo presidente Lula. Numa coisa absolutamente interessante, e provavelmente quem soprou na orelha dele foi o pessoal do Itamaraty. Bom dia, Mauro. Né? Ele convidou o Marco Rubio para vir para o Brasil. Vem aqui. Funda abre um escritório, falou, faz um comitê, e participa da campanha. O que o presidente Lula fez foi dizer o seguinte: vocês vêm aqui se meter na nossa eleição, eu vou fazer o mesmo de um jeito educado. Marco Rubio é o teu candidato. Ele não pode assumir isso, o Trump não pode assumir isso. Foi muito inteligente essa medida, porque ele puxou, de alguma forma, uma disputa eleitoral surda e ainda pouco velada, para falar a expressão certa, entre Marco Rubio, que representa uma visão sobre a mudança geopolítica no mundo. Marco Rubio é alguém que está, vamos dizer assim, conformado com a posição de que o Ocidente só pertence aos Estados Unidos e a América Latina é doutrina Monroe. O Vance pensa o contrário. A cúpula do Partido Republicano Conservador está com o Vance, não com o Marco Rubio. Não adianta a gente querer enfrentar a China nos fechando no nosso quintal. É essa a diferença. Marco Rubio tem essa cabeça, Vance tem a cabeça, que é bastante complicada, cristã, super conservadora, humilhante para a Europa, mas é uma cabeça de enfrentar a China no território dela. Esse aqui é uma cabeça de enfrentar a China dentro dos Estados Unidos. Muito interessante essa visão geopolítica que o professor traz
das duas opções de sucessão para o Das Trump, duas opções. da disputa E o que Trump existe. e o Lula disse o seguinte: ué, vocês vêm se meter na minha casa? Eu convido um de vocês, quer dizer que então o candidato é você, o teu candidato é o Marco Rubio? O Trump não pode afirmar um negócio desse. E não é porque ele não gosta de Marco Rubio ou gosta de Vance ou vice o contrário. A hora que ele disser o substituto é X ou Y, o governo dele acaba. As atenções ficam todas para o substituto. Concordam comigo, Gabi? Sim, sim. É muito boa essa visão. Ajuda a gente a desenhar todo esse quadro também, né, Gabi? A desenhar e como é que, de alguma forma, Gabi, o Lula está olhando para essa realidade e dizendo o seguinte, é a frase do Alckmin, nós vamos negociar. Sim. Não vai ser a política do não vai ser a política do olho por olho, porque acabamos os dois cegos, é uma imagem milenar. Exatamente, professor. E aí eu acho que vale a gente olhar para o que acontece quando o novo tarifaço também entra em vigor. Que é hoje, né? Que é hoje, exatamente. A gente tem alguns produtos brasileiros passando a receber uma taxa, né, uma tarifa de 25%, e os Estados Unidos ainda ameaçando novas taxas de 12,5%. Nova com 12,5%, com a questão entenderem que há trabalho forçado, né, também. Trabalho forçado no 12,5%. Quando a gente olha para esse quadro, né, sobre isso também, vale a pena uma situação que é bem interessante, né? A gente tem que dar valor a quem tem, né? Não fui eu que pensei, não. Eu li no editorial do Financial Times, né? O editorial dizia o seguinte: o ano passado teve uma guerra tarifária brutal e que se fechou uma série de acordos com vários países com as tarifas, né? Tarifa esta, aquela outra, diferentes tarifas apareceram, mas se fecharam diferentes acordos. O que o editorial do Financial Times diz? Vai jogar tudo isso por terra? Vai acabar tudo isso, colocar uma taxação de 60 países? A pergunta do Financial Times era simples, clara e direta, Gabi. Por que o Trump está jogando fora acordo que foi ele que fez? Incluindo o Brasil, concorda comigo? Nós temos uma série de acordos com ele, vamos negociar, abrimos para cá, incluindo o Brasil. Talvez, quando a gente olha para essa necessidade do Trump de devolver tarifas, nós voltamos, Rodrigo, ao mesmo ponto. Desespero eleitoral. Tarifa para Trump e para aqueles 30 e qualquer coisa de seguidores de Trump, tarifa quer dizer eu vou ter de volta o emprego que o meu pai tinha, o emprego que o meu avô tinha. Ele tarifa, fecha a fronteira e a indústria volta. Todos nós sabemos que não é assim. Mas não importa, Trump vende essa ideia. Esse tarifaço talvez tenha mais a ver com o desespero político para agradar bases eleitorais internas do que para a realidade que ele tem mesmo. Porque ele é, de alguma forma, inconsequente. O primeiro deles é que ele está arrumando uma encrenca com a Suprema Corte. A Suprema Corte disse que é só 10% e marcou data. Lembra disso? 2, a Suprema Corte foi claríssima, e aí com maioria. Até conservadores muito aguerridos votaram. Tarifa é assunto do Congresso, não é assunto do Executivo. Professor, falando em tarefa aqui do Executivo, né, olhar para o que o presidente Lula anunciou a partir do tarifaço, né, que entra em vigor hoje, a liberação de 18 bilhões e meio de reais em crédito para as empresas que vão ser afetadas, na verdade, pelo tarifaço, e também aquelas impactadas pela guerra do Oriente Médio. Então, essa medida, professor e Rodrigo, está sendo chamada de Brasil Soberano 3 pelo governo. E aí o ministro do Desenvolvimento, Comércio e Indústria, né, o Márcio Elias Rosa, ele disse que apenas um acordo poderia melhorar a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, ressaltando que a vitória de um candidato de direita, vamos prestar atenção nisso,
no Brasil por si só não vai resolver o problema. Então também já está dando um recado, né? Porque os Estados Unidos estão buscando restabelecer uma zona de influência na América Latina. Então isso não resolveria colocar eventualmente um Flávio Bolsonaro no poder, né? Ele deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes, deu essas declarações, e o Elias Rosa também ponderou que o tarifaço não dá ao Brasil o direito de perder a razão e que, para acionar a lei de reciprocidade, o governo precisa primeiro calcular o tamanho do impacto das novas tarifas, um pouco na linha do que o professor disse. E aí o Lula ontem, né? Aliás, hoje ele disse isso, né? Quando ele está, assim, se referindo sem dizer que é o tarifaço do Trump, mas ele fala em aumentar as exportações brasileiras para países da América Latina, para a África. Então ele já está ali direcionando um caminho também que o Brasil pode tomar, além do Brasil Soberano 3, né, professor? O Lula falou sobre isso, né? A gente tem a fala aqui também. Eu acho que era importante trazer a fala do Lula, Gabi, pode ser? Tem o Alckmin também junto nesse trecho. Vamos assistir. Uma coisa que nós vamos ter que trabalhar junto com vocês agora, nesse próximo período, é como aumentar a capacidade de exportação dos carros brasileiros para a América Latina e para o continente africano. São dois mercados muito importantes, dois mercados promissores, que nós temos condições de, enquanto país, a gente ter uma participação mais efetiva e mais numerosa. Aí a gente está ouvindo a fala do presidente Lula, ele estava se dirigindo, né, ao CEO da Stellantis, o Antônio Filosa, que é fabricante de veículos, né, Fiat, Jeep e outros também. É uma grande joint venture, né, que reúne todas essas companhias, francesa, italiana, mas hoje está todo mundo junto aí nessa companhia. Mas eu queria, antes de devolver para o professor Trevisan, a fala do Lula levanta um ponto super importante, né, Gabi? A gente tem duas reações, tem três, na verdade, três reações possíveis por parte do governo brasileiro. Uma é retaliar, fazer retaliação tarifária. Tem lei para isso, não é que o Lula amanheceu um dia assim, está nervoso e vai retaliar o Trump. Tem lei prevista no Congresso Nacional. Inclusive o Lula está cauteloso para usar essa lei. Tem dito, vamos usar com calma para não dar um motivo a mais para o Trump fazer discurso, para incendiar a extrema-direita. Primeira, retaliação tarifária. Segunda, importantíssima, Gabi, dar linha de crédito para os setores que vão ser mais atingidos pelo tarifaço. Apoio, claro, com uma garantia de que eles não desempreguem. Porque empresário brasileiro e multinacional também, a gente sabe como é que é. Dá vantagem fiscal, tributária e depois passa 6 meses, manda embora 10 mil pessoas. Então, não dá. E depois é muito difícil para você tirar a vantagem. Tirar a vantagem. Inferno, exatamente. E o terceiro ponto, abrir novos mercados. E aí que eu queria devolver o professor Trevisan. O Lula falou aqui, vamos vender para a África, para outros países da América Latina, vamos buscar mais parceiros, né? Ou vender mais ainda para a Ásia, para a Europa. Então, professor, o Brasil hoje depende tanto assim do mercado dos Estados Unidos como já foi no passado. O senhor é um estudioso dessa área, né? Se pegar assim uma linha do tempo, hoje os Estados Unidos, é claro, em alguma importância ou muita, talvez eles tenham, mas o Brasil depende, assim, tanto dos Estados Unidos ou dá realmente para diversificar ainda mais e não ficar tão na dependência dos humores do Donald Trump? Vou fazer só um alerta aqui com o tempo, tá? A gente está com o tempo já chegando ao final, mas para passar a palavra para o professor. Exatamente. O que me parece importante na tua pergunta, Rodrigo, é o seguinte. Quando os Estados Unidos colocaram o tarifaço de 60% e impediu a venda de um monte de coisa do Brasil, foi agosto de 2025, atenção, as exportações brasileiras em agosto de 2025, com o tarifaço, que caíram quase 20% para os Estados Unidos, parou de vender para os Estados Unidos, em agosto de 2025, em relação a agosto de 2024, no auge do tarifaço, as exportações brasileiras subiram 3,7%. Eu nunca esqueço esse dado. É a tua resposta, Rodrigo. Os Estados Unidos são importantes? São. O mundo não acaba, não. Tá? Não. Se a gente comparar o primeiro semestre de 2025 com o primeiro semestre de 2026, o Brasil, o recuo da fatia de exportação do Brasil para os Estados Unidos de 13,8% caiu para 9,4%. Professor,
significativo. Professor, Fale, Rodrigo. Não, é menos de 10%. Então, assim, do total que o Brasil exporta, menos de 10% vai para os Estados Unidos. É isso mesmo? Eu queria complementar um dado fundamental do que você falou, Gabi, sobre o projeto de repassar 18 bilhões, o Brasil Soberano 3. Né? Isto tem uma relevância fundamental, porque dos 26 estados brasileiros, 20 estados têm algum tipo de cadeia de negócios com os Estados Unidos. Porém, os maiores estados que têm cadeia de negócio, é curioso, são exatamente os estados mais bolsonaristas. É Santa Catarina em primeiro lugar, São Paulo e Rio Grande do Sul. São as 3 economias regionalizadas que têm maior vínculo. A maior delas é a de Santa Catarina, em relação ao tamanho da economia. É neste momento, ao fazer o Brasil Soberano 3, que os empresários que têm ligação com os Estados Unidos, eu repito, isso não vai se desligar de uma hora para outra, as coisas não são assim. Mas para o empresário que tem, vamos dizer, 60% da sua produção vinculada aos Estados Unidos, o Brasil Soberano 3 pesa e muito. Tem um sentido muito forte de quem é que veio me acudir quando a porca torceu o rabo. Sim. Esse ponto é um ponto fundamental para a gente entender qual é a reação do governo brasileiro sobre esse processo. Vamos sentar e vamos conversar, não tem ataque nenhum, não tem nenhuma posição como essa. Ao contrário, nós vamos jogar um jogo inteligente, nós vamos devolver a invasão de soberania do mesmo jeito que eles fizeram. Marco Rubio, vem para cá. E 2, nós vamos pegar os setores mais atingidos, que são nos estados com um voto mais anti-governo, e vamos dizer, eu vou ajudar vocês. Isso é forte. Isso é forte, Gabi. Essa atitude tem um sentido, gente, que precisa ser examinado com a devida calma. Com certeza. Porque é o sentido, além do mais, há um sentido de república nisso. O orçamento é republicano. Perfeito. Não é porque eles são da oposição que na hora do vamos ver eu nego. Ao contrário, são empresas brasileiras como outras quaisquer. Então nós vamos ajudar porque estão perdendo nesse sentido. Me parece importante a gente notar esse fato. Sem dúvida, professor. Obrigada. Importante ter você aqui nesse momento para a gente entender o que está em jogo. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até mais. Até mais, gente. Rodrigo, Gabi, um abração. Um abraço, professor. Até. Rodrigo, que dia, hein? Que dia, senhores. Que dia, e ainda vai se desenrolar. Calma aí, né? Que ainda tem muito para acontecer. Vou aproveitar que a gente está chegando aqui e trazer o resultado da nossa enquete do Papo Legal. Vamos ver como é que o pessoal votou sobre a história das fake news, sobre as urnas eletrônicas. Então, ao repetir as fake news do pai sobre urnas eletrônicas, o Flávio Bolsonaro jogou fora a imagem de moderado, 88%. Foi o que a gente conversou, né? Não tinha outra alternativa possível. E também quero aqui lembrar que a gente tem o Agora Faz Sentido dessa semana com a Vivian Mesquita sobre o voto feminino. Acho que é uma pauta importantíssima também. Olha ali o Paulo Figueiredo, né, do lado direito, e tem aquela outra figura ali à esquerda, que é uma figura da direita que também fala mal do voto feminino. É uma mulher que é contra o voto das mulheres? É isso mesmo. Meu Deus. É isso mesmo. Acredite se quiser, Rodrigo. Ataques da extrema-direita na internet, que têm sido fortíssimos, né? E eles têm um projeto ao desqualificar o voto de metade da população aqui brasileira. Vamos dar uma olhadinha no que esse episódio traz pra gente? Vamos nessa. Hoje, ideias que antes circulavam em circuitos acadêmicos ou religiosos restritos podem ganhar alcance global em questão de horas. E isso altera completamente a forma como discursos políticos se propagam. Foi nesse ambiente que declarações recentes feitas no Brasil ganharam repercussão. A fala do Paulo Figueiredo foi amplamente criticada e interpretada como uma reedição de argumentos históricos já utilizados contra a participação política das mulheres, mas também teve ressonância perigosa
inclusive entre mulheres conservadoras. Mais importante do que a polêmica em si é a pergunta que ela reabre: por que esse tipo de argumento volta a aparecer agora? Para responder isso, precisamos voltar ao lugar onde essas ideias nunca desapareceram completamente: a relação entre religião, política e poder. É isso aí, programa da Vivi que já está no ar. Amanhã teremos no nosso Papo Legal o professor Castro Rocha para conversar com você. 10h30 da manhã, anota na sua agenda e entra no Papo Legal para conversar com ele. Agora, 7 horas, ou seja, já pode ficar aí esperando, vai ser o professor Lindenar Pareto conversando com o Renato Janine Ribeiro, que foi ministro, né? Falando sobre futebol, ética e política. Agradecer a todos também que ficaram com a gente até o final deste programa, com muita notícia. Carolina Ribeiro, Patrícia Oliveira, Terezinha de Jesus, Tânia Lima e Olavo Bilac, que não é o poeta / jornalista, né? Rapaz, Olavo Bilac, que prestígio. Obrigado, Olavo. É isso aí. Obrigada, Rodrigo. Amanhã a gente está de volta aqui no N2. Boa noite a todos. Até amanhã. Flávio Bolsonaro, o 01. O Bolsonaro conservador, ou o Bolsonaro light, como vários costumam dizer. Por que será que construíram essa imagem? E qual será a verdadeira imagem de Flávio Bolsonaro? Aquela que é escondida, trancada num baú a 7 chaves, mas que agora, com uma investigação inédita do ICL, vai ser revelada. Não pelo ICL, mas na voz de várias pessoas que estiveram no centro do poder bolsonarista e que até hoje permaneceram em silêncio, mas agora decidiram falar. No dia 23 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, e o Brasil, de uma vez por todas, vai conhecer a realidade sobre o filho de Bolsonaro, que começou enrolado em vários esquemas na Assembleia do Rio de Janeiro, e com uma operação toda estruturada e bem montada, se transformou no herdeiro do clã. Dia 23 de julho, o jogo muda. E você vai fazer parte disso. O ICL está em todo lugar. Na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.